102.9 Vale FM. Para a nossa entrevista do dia, eu recebo com muito prazer aqui nos estúdios da Vale FM nessa manhã de quinta-feira. Ele que é um parceiro de informações já há um bom tempo aqui na nossa bancada, né? Não só jornalista, né? Escritor, ele também representa um órgão muito importante no que diz respeito ao patrimônio histórico e geográfico do nosso estado, né? Estou falando do William Vollinger Breno Vida, ele que é doutor em linguagem, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, secretário de Ação Social Paroquial no município, né? No seu município, que é Governador Celso Ramos, compõe a equipe da administração municipal, né? Da Prefeitura de Governador Celso Ramos e está aqui para nos falar sobre um assunto hoje de extrema relevância e importância no que diz respeito às origens, né, do nosso povo, da colonização da nossa região, que é o projeto de restauro de uma das igrejas mais antigas do país. Eu até fiz essa provocação, meu caro William, no destaque hoje do nosso noticiário, e eu perguntei para os nossos ouvintes, vocês sabem onde é que fica uma das igrejas mais antigas do país? Aí o pessoal vai pensar assim, Ouro Preto, Minas Gerais, né, aquela região mais histórica. Não, não, fica em Governador Celso Ramos. E é isso que o William hoje vai nos falar com mais ênfase. Meu caro William, bom dia, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo novamente. Bom dia, Sidney, bom dia, ouvintes da Vale FM. É um prazer novamente estar aqui com vocês e trazendo hoje um assunto que para nós tem uma relevância e um carinho todo especial, né? Que é a preservação, o restauro de um dos bens mais importantes para nós, que é a Igreja de Nossa Senhora da Piedade, que é a primeira padroeira do que é hoje Governador Celso Ramos, né? Hoje a nossa padroeira é Nossa Senhora dos Navegantes, mas quando o território vai se formando, a Nossa Senhora da Piedade, então, ela é a primeira padroeira, e isso tem até um porquê, né? Uhum. Eu apresentei um ensaio no ano de 2019, explicando o porquê nós, digamos assim, mudamos a questão da padroeira lá, né? Nós iniciamos como uma armação baleeira, o primeiro empreendimento industrial do Brasil meridional, ou seja, daquilo que era hoje Cananéia até o atual Uruguai, todas as decisões políticas, religiosas, econômicas, elas passavam pela armação da Piedade, né? Passavam ali por ganchos ali. Então, naquele momento, você precisava de uma divindade, de uma santa, que protegesse aqueles trabalhadores de uma atividade muito dolorida, né? Que era a atividade baleeira. Então, você imagina que a nossa atividade baleeira, muito diferente daquilo que se praticou como baleação nos Estados Unidos, né? Até porque a baleação na Armação da Piedade, ela surge 100 anos antes da baleação nos Açores, né? Todo mundo acha que nós herdamos que a gente trouxe esses hábitos de lá. Exato, e na verdade a gente desenvolve a baleação aqui com uma experiência do norte da Península Ibérica. Tá. Então nós temos uma baleação do Golfo de Biscaia, né? Então você tinha ali 6 a 8 remadores, né? E isso se preservou para a pesca da tainha, por exemplo. Isso, com as canoas. A pesca da tainha é a mais próxima daquilo que a gente praticava na época da baleação. Ah, é? Os outros tipos de pesca, eles já têm modais diferentes, sim, né? Sim. Inclusive até com uma experiência da Nova Ericeira, aqui em Porto Belo, claro, né? Claro. Mas aquilo que se praticava na época da pesca, que a gente chama de caça da baleia, né? Porque é um mamífero, né? Ela legou então depois para a pesca da tainha. Bom, você tinha de 6 a 8 remadores que saíam ali da orla ali de São Miguel da Terra Firme, que saíam da orla ali da Armação da Piedade, de Palmas, remavam de 6 a 8 horas para fora do arvoredo para encontrar os cachalotes e fazer então o cerco da baleia e trazer para a terra. Depois que se constatou que era muito difícil trazer o cachalote para a terra, começou-se então trazer mais as baleias francas, né? Eu ia te perguntar agora, né? Porque hoje a gente avista muito das baleias francas aqui no nosso litoral. Inclusive tem uma reportagem agora que nessa semana avistaram assim recordes desses animais que estão se reproduzindo novamente aqui na nossa região, né? A época não, a época o foco era outra espécie, né?
Porque o que, que acontece? Da cachalote, você retira um líquido do cérebro, né, que a gente chama de azeite, ou espermacete, ou de repente até óleo, né, dessa baleia. E você é mais ou menos parecido com aquilo que tem no filme No Coração do Mar, né? Tá. Então o processo é o mesmo. Certo. Só que lá a baleação é feita do modelo americano. Entendi. Nós fazíamos diferente. A gente observava a mãe com o filhote, arpoava-se o filhote, a mãe vinha na proteção do filhote. Olha só. E aí eram feitos então dessa forma. E o macho? O macho ficava mais fora para fazer uma proteção daquele bando. Entendi, Né? entendi. Então tinha essa condição toda. Mas com o tempo, o cachalote, que é uma espécie que a gente chama de Physeter catodon, que é uma espécie muito evoluída nesse processo dos animais, começou a notar que havia um grande perigo naquela região. Então ficou cada vez mais difícil caçar o cachalote na nossa região. E as baleias francas, elas já tinham uma condição de vir ao nosso litoral para a questão de ter os filhotes, da amamentação, porque a água fica aqui mais quente do que outras regiões. Então, passou-se a obter, então, a franca. Só que a franca não tem esse mesmo elemento do óleo no cérebro. Ela tem a gordura da carne. Tá. Então, você precisava trazer a franca para a terra, fazer então o desmembramento de todo o processo da baleia, levava-se a carne, que é o toucinho da baleia, para as casas de frigir, e aí na casa de frigir você então transformava aquela gordura num óleo que também servia para alguma coisa. Porque muita gente acha que o grosso da coisa, ou seja, o elemento financeiro era pelo óleo da baleia. Mas, na verdade, o que se tirava lucro mesmo era das barbatanas. Porque com as barbatanas, e isso tem estudos a respeito disso, Claro. a gente tem números, né, do período colonial, que apontam o seguinte: com a barbatana você faz um pente para cabelo, você faz outros elementos de cordas, enfim, tudo. Então era um elemento no período colonial muito mais lucrativo do que o próprio óleo. Claro, o óleo você levava para abastecimento de iluminação de Rio de Janeiro, de Salvador, de Londres, de Lisboa. Então nós tínhamos aqui na nossa região, na época, navios do mundo inteiro, da Bélgica, da Holanda, da Inglaterra. Isso é uma coisa bem interessante. Então é se pensar que todo esse processo colocava a caça da baleia como a segunda economia do Brasil colônia, Tá. né? Perdendo só para a questão da mineração. E aí, essas questões estão profundamente ligadas à formação desse nosso território aqui, né? Então você tem ali primeiro a armação da Piedade, e aí os primeiros documentos vão ser então despachados já daquela fortaleza de Santa Cruz do Inhatomirim, que vai se formar naquele período. Então é todo um conjunto arquitetônico que vai ser preparado, inclusive para a chegada dos açorianos. Tá. Lembrando, os açorianos vão chegar de 6 a 8 anos depois dessas edificações prontas. Então a igreja de Nossa Senhora da Piedade já estava ali, construída, quando os açorianos chegaram bem depois. Olha só. Então é entender que já havia uma póvoa, já havia um grupo humano ali naquele local, com as suas atividades econômicas e religiosas todas. E para fechar só essa primeira parte, nesse primeiro momento, a Nossa Senhora da Piedade, que para quem teve experiência de ver uma escultura do Michelangelo ou ir ao Vaticano, como eu tive a oportunidade de estudar lá e tal, essa escultura é a mesma que nós temos na Igreja da Piedade. Só que a nossa é uma escultura do século XVIII, em madeira, que foi catalogada, inclusive, pela Laís Ferreira de Soares. A Laís hoje foi contratada como a nossa restauradora para esses bens. E é a mesma Pietà, é a mesma Virgem Dolorosa. Então Certo. você precisa de uma santa que dê conta daquela atividade dolorosa. Mais tarde, quando a armação começa a ser abandonada por um outro processo econômico, que é a pesca, que nós desenvolvemos até hoje aqui na nossa região, a nossa padroeira passa a ser Nossa Senhora dos Navegantes,
que, para quem conhece a santa, a escultura, vai ver que é uma virgem gloriosa, né? Que ela vai ter o menino Jesus, né? Neném braços. no colo, no braço. Então, essa questão da arte sacra, que para quem estuda, observa esses elementos, vai notar que essa modificação da padroeira está relacionada a um processo também econômico do povo, porque não que a pesca seja menos dolorida do que aquele processo baleeiro, mas há de convir que quando a gente começa o processo de pesca nas baías abrigadas da nossa região, mesmo que você tenha que pescar na Ilha do Arvoredo, mesmo assim, é muito mais seguro do que propriamente a atividade baleeira. Que era mais fora, né? Isso, e nós temos talvez o primeiro documento histórico, né? É um ex-voto suscepto, né? Ou seja, um quadrinho, né? Que se fez, eu fiz a transcrição desse quadrinho, tá nesse ensaio também que eu publiquei, que narra digamos assim, a utilização dos escravizados africanos nesse processo. Olha só. O que contesta muitas teses de alguns historiadores que dizem, não, os escravizados eles eram muito caros, então eles não eram usados nesse processo. Então nós temos um documento histórico na Armação da Piedade, do ano de 1765, que comprova a utilização dessas pessoas na época, que é algo que a gente não se orgulha em nada, nem da caça baleeira e nem da escravização de pessoas indígenas e africanas. Claro, lógico. Mas a gente precisa entender. Nos faz entender, né? Que houve esse momento e que a gente precisa, então, mudar esse cenário como um todo, né? Então, aliás, o nome gancheiro que nós temos hoje, ele se deve tanto ao arpoador da baleia, né? Gancheiro é o arpoador da baleia, e gancheiro também é aquele escravizado africano ou indígena que estava na casa de frigir, né, transformando o toucinho da baleia no óleo, ou seja, naquela gordura que abasteceu os barcos. Essa era a função, então, Essa gancheiro. era a função. Olha Esse era só, o gancheiro. cara, que Por isso que nós temos o entender nome isso. ganchos, né? Sim, que é um nome repleto de uma historicidade, repleto de uma memória, né? E que coloca, por exemplo, a Armação da Piedade com a primeira greve geral do sul do Brasil, antes mesmo da Inconfidência Mineira. Olha só. Então nós temos elementos aqui na nossa região que conferem a esses nomes uma importância para essa geração que está aí hoje, inclusive para o turismo, que hoje a gente desenvolve na nossa região. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa, William. 1765, data o documento que se tem. Esse quadrinho que foi feito em Portugal, né? Certo, encomendado por dois arpoadores, um da família Oliveira e outro da família Cardoso, que sobrevivem ao naufrágio, e aí eles fazem uma promessa então a Nossa Senhora da Piedade, mandam fazer esse quadrinho na Europa, em Portugal, e trazem para ficar exposto então ali na... Mas e a data da construção da Capela Nossa Senhora da Piedade, é de quando? Então, isso é algo que também gera sempre uma polêmica entre todas as pessoas, porque antes dela ser esse elemento hoje em alvenaria, com esse frontal triangular que segue um elemento de uma capela soriana, por exemplo, como a capela medieval, vamos dizer assim, como havia em toda a parte da Europa, nós havíamos ali um local sagrado também de cultuação de reza. Então se rezava ali muito tempo antes disso. Então a gente entende que antes ali 1730, por aí, ela já começa a ser pensada, já começa a ser construída como uma capela rudimentar. Certo. Em 1738, você tem o desmembramento da capitania de Santa Catarina, que se emancipa da capitania de São Vicente, então a gente tem uma origem paulista, digamos assim, né? E aí você começa a construção desse grande templo, que é bento, né? No dia 18 de novembro de 1745. Ele faz-se a primeira bênção. Mas é um detalhe para todo mundo. Ela não surge do jeito que ela está lá hoje. Né? Primeiro, ela é uma capela em pedra. Né? Existe essa polêmica. Foi usado óleo de baleia. Muito pouco nesse processo. O que foi usado ali é uma argamassa. Né? Pedra, a cal, né? A cal naquele processo todo. Então é mais ou menos nesse sentido. Então ela chega a ser
uma das igrejas mais antigas do Brasil, porque as pessoas vão dizer, nossa, mas nós já temos templos construídos a partir do século XV, XVI, temos. Mas né? é a mais antiga de Santa Catarina? De Santa Catarina, porque se a gente colocar que a Capela de Santana, lá em São Francisco do Sul, nós não temos referências históricas que comprovem isso. Entendi. Agora, todas as igrejas da região da Grande Florianópolis foram construídas a partir daquele modelo. Certo. E havia... Aí nós temos essa aqui, as margens da BR-101 em Biguaçu, nos Sim, mesmos moldes. Né? Já foi construída aos moldes da Armação da Piedade, Certo. Santo Antônio de Lisboa, Ribeirão da Ilha. E uma informação que talvez eu nunca havia trazido aqui, é que naquele mesmo período em que a gente vai edificar a igreja de Nossa Senhora da Piedade na Armação, na Fortaleza de Santa Cruz de Antomirim, também se inicia, nós temos fotografia disso, né? Fotografia da coleção do Schwartz, né, de 1894, a fotografia de 1894, mas ela é mais antiga. Edifica-se uma igreja nas proporções da igreja de Santo Antônio de Lisboa, dentro da Fortaleza de Santa Cruz de Antomirim, que vai ser demolida concomitantemente ao golpe da República. Olha só. Porque o que acontece? Quando você tem a Revolução Federalista, que ela surge no Rio Grande do Sul e se espraia aqui para Santa Catarina, muitas pessoas morreram nesse evento, mesmo não tendo participado diretamente do evento, né? Eu cito um exemplo. O capitão João Evangelista Leal, que eu fui o biógrafo dele, né? Encontrei documentos na Bahia, inclusive, e tal, que era de Paranaguá, veio servir aqui em Santa Catarina, não era envolvido no processo da Revolução Federalista e acaba sendo fuzilado na ilha. Caramba. Naquela ocasião, nós perdemos praticamente uns 300 catarinenses. Caramba. Né? A ordem do Moreira César, né, que veio para cá destacado pelo Floriano Peixoto. Por isso que nós temos tanta, digamos assim, tristeza com o nome de Florianópolis, que leva o nome de um grande algoz, e também com o nome Governador Celso Ramos, que para nós é ganchos. Sim. Né? Porque tem uma historicidade. Governador Celso Ramos é um nome sem memória. Né? Com todo respeito à família dos Ramos, que eram também dos Açores, que viveram também em São Miguel da Terra Firme, mas ganchos tem um nome que nos remete a uma condição de formação da nossa região. Seguimos a nossa aula de história aqui e nós vamos falar agora sobre, né, os novos processos a respeito disso, né, de resgatar a memória do nosso povo aqui da região, né, do litoral catarinense, da Grande Florianópolis, através agora de revitalizar a sua memória. Nós estamos falando hoje sobre o processo de revitalização da igreja, né, de uma das igrejas aí mais antigas do estado de Santa Catarina, que é a Capela de Nossa Senhora da Piedade, em Governador Celso Ramos. William Vollinger Breno Vida está aqui nos contando a respeito disso. Meu caro William, e esse processo para a restauração não só do físico, né, mas da memória disso tudo começou quando? Então, eu sou muito grato por participar de 2 projetos de grande envergadura aqui na nossa região, que é a revitalização da Fortaleza de Santa Cruz do Antomirim, que recentemente agora foram aprovados 50 milhões de reais, e desses a gente vai usar 32, porque tem a contrapartida. Esse processo está sendo tocado lá pela UFSC, né? E eu participei desse processo também. E o processo de restauração da Igreja de Nossa Senhora da Piedade. Então, nós juntamos um grupo de trabalho, né? E os primeiros documentos começamos a mobilizar ali em 2015. Tá. Então, naquela ocasião, eu trabalhava no gabinete na prefeitura. Comecei a mandar alguns ofícios questionando a Fundação Catarinense de Cultura o porquê que o primeiro bem tombado pela fundação estava, então, se deteriorando daquela forma sem um acompanhamento. Olha só que provocação, então, sim, eu tenho toda essa documentação guardada e nos serviu, inclusive, nesse processo do projeto do edital Elizabeth Anderle. Quando é 2018, que existe, então, um interesse por parte de alguns órgãos nessa mobilização, a gente começa a juntar um grupo, né? E esse grupo é formado por moradores, amigos da comunidade, arquitetos, engenheiros, enfim,
e a gente então tem essa iniciativa. Não, vamos restaurar o bem. Mas nada é muito fácil, porque você tem muita burocracia nesse sentido. Imagino. Então, a partir de 2018, a gente incluiu um primeiro projeto no edital Elizabeth Anderle, perdemos esse processo. Né? Naquela ocasião, a gente teve como parceiro o CA, né, que é a Fundação Angelino Rosa, né? E fomos desclassificados ali por uma questão elementar, dizendo que aquela instituição não tinha condições de tocar um processo de restauração de um bem histórico. Nós tentamos contestar isso, mas não foi possível. No ano seguinte, nós entramos, então, pela Casa dos Açores. Eu sou diretor lá da Casa dos Açores de Santa Catarina. A Casa dos Açores já tem uma expertise nesse processo, porque fez uma restauração em Florianópolis, de um casarão histórico. Novamente, o Estado também declinou da proposta, dizendo que não havia condições naquele momento. E nós persistimos, nós perseveramos nesse processo e aí então reformulamos com a ajuda do padre Mauri Costa, né, de Jesus, lá em Ganchos, né, reformulamos a ação social paroquial. Hoje eu sou secretário da ação, o Valdeci lá da armação é o vice-presidente, nós temos o Lino Dias lá também que faz parte, o André Bové, o seu Luiz, nós temos bastante gente nesse processo. E fazer um agradecimento especial aqui à arquiteta Lilian Mendonça, né, que desde o processo, em 2018, ela se reuniu, né, conosco para apresentar uma proposta significativa de uma revitalização daquele bem. A Lilian é casada com o arquiteto Peter Wiedemann, né, que é um suíço, que é um especialista em restauração de igrejas na Europa. Então nós temos hoje um staff, vamos dizer assim, com 2 arquitetos de grande experiência, a Laís Soares, né, que nós já citamos aqui, que hoje é a restauradora dos bens, né, e um grupo que é formado por amigos e moradores para dar conta desse processo. Apresentamos novamente ao edital Elizabeth Anderle nesse ano, disputando com 1.173 projetos, né, e ficamos em primeiro lugar, com nota máxima, né, pelo júri. Caramba. E isso nos conferiu, então, a condição de receber um recurso. Nós vamos assinar agora o contrato em dezembro, mas está tudo certo, né? Houve alguns atrasos aí por conta do governo, mas em dezembro agora a gente assina o contrato. E a primeira etapa que nós definimos tá tudo certo. Ou seja, a gente vai conseguir pagar o projeto arquitetônico. Perfeito. Muitas pessoas não entendem que esse é o processo mais difícil. Porque você precisa do projeto arquitetônico, que está sendo muito bem guiado pela arquiteta Lilian e pelo arquiteto Peter Wiedemann, né? E nós temos ali projeto hidráulico, elétrico, de uma fotoluminescência. A gente vai ter uma condição de uma nova luz, né, digamos assim, para essa igreja. Acessibilidade, né? Porque hoje, apesar dela ser um bem histórico do século XVIII, você tem que permitir que um cadeirante chegue nessa igreja. Até nisso tem que se pensar na acessibilidade, né? Não há um banheiro hoje, né, que comporte nem as pessoas da comunidade, nem os nossos visitantes, os turistas. Então a gente também negociou essa condição. Então, talvez o processo mais difícil nesse contexto todo, Sidney, tenha sido a gente reunir a mitra diocesana, que é a dona do bem, né? Porque nós temos a nossa paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes, mas quem é dona do bem é a mitra diocesana. Arquidiocese de Florianópolis. E eles precisam saber de todo o processo, o que está acontecendo. Você não pode chegar lá de uma hora para outra e interferir num bem que não é seu. Né? Então, esse bem tem um dono, né? É um bem tombado pelo Estado e pelo município, então a prefeitura tem que ter noção também do que está acontecendo. Tá? A Fundação Catarinense de Cultura também tem que acompanhar esse processo todo, e o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, também tem que acompanhar todo esse processo. Então nós conseguimos reunir todos esses órgãos, houve uma capacidade de gerenciar esse processo todo que esse grupo fez de uma forma muito bonita, né? De modo que hoje, então, a gente tem um apoio da comunidade e levando em conta, Sidney, que o Ministério Público de Santa Catarina aplicou uma multa na comunidade
porque alegando que esse bem não foi restaurado, que não foi preservado. Entendi. Então nós estamos com dois problemas lá. Nós estamos levantando fundos para restaurar e reformar o prédio, cuidar daquele bem todo e também pagando uma multa de R$ 5.000 por mês que o Ministério Público não teve a sensibilidade de sentar com a comunidade e discutir essa condição. Simplesmente contestaram. Simplesmente aplicaram a multa e não quiseram ouvir a comunidade Que de forma arbitrário, nenhuma, né? de forma completamente arbitrária. Caramba. E aí nós até tentamos fazer o seguinte, olha, pega esse recurso e aplica numa condição diretamente para a restauração da igreja. Certo. Não, esse bem vai para o fundo de bens lesados e depois nós vamos ter que disputar com o Estado inteiro para essa condição. Então, eu penso que há um esforço muito grande do nosso pároco, né, das pessoas aqui envolvidas nesse processo todo, de modo que não é fácil você preservar um bem histórico do século XVIII. Já não é fácil você preservar uma casa que você constrói há 5 anos, né? Imagina um bem do século XVIII que tem toda uma questão sensível para isso. Então agora, nós esperamos então o apoio dos amigos, dos moradores, aquele empresário que quiser depois deduzir do seu imposto de renda um recurso destinado, né? Os nossos deputados, vereadores da região, que toquem no seu coração, que se sensibilizem, porque a igreja não é só um bem religioso. Não, lógico. Ela é um bem que interessa a história, que interessa o turismo. Então, a gente pede aos deputados que coloquem uma emenda parlamentar para esse processo, mas que conheçam tudo isso que a gente está fazendo. Meus parabéns, tá, por fazer essa provocação que resultou agora nesta possibilidade que nós teremos de preservar estas que são várias páginas da nossa história e não apenas uma. E obrigado por estar aqui, né, presencialmente, para nos esclarecer isso tudo. Eu estava falando contigo aqui durante o intervalo, quantos moradores da região não sabem o porquê é chamado o nome Ganchos, por exemplo, ao município de Governador Celso Ramos, Sim. ou mesmo não sabem que aquela igrejinha que está lá, frente ao mar, numa comunidade, né, muito querida da nossa região, é uma das construções mais antigas do estado de Santa Catarina nesse sentido. Então, muito obrigado por estar aqui sempre nos esclarecendo isso tudo. Um abraço a todos, aos ouvintes, Sidney novamente pelo convite. E quando vocês precisarem que a gente venha, nós somos parceiros e eu tenho certeza que dentro de breve, com todo esse trabalho que a comunidade está realizando lá em Ganchos, a gente vai ter esse bem novamente devolvido para a comunidade com todo o seu esplendor. Que assim seja e nos mantenha informados sobre os próximos passos, viu, William? Obrigado mais uma vez. William Vollinger Breno Vida está aqui nos falando hoje, então, sobre aí o processo de restauro da Igreja Nossa Senhora da Piedade em Governador Celso Ramos.